Olá, eu vou apresentar os resultados da pesquisa Análise das características morfométricas da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão, em Pernambuco, a partir do uso de geotecnologias. Meu nome é Evelyn Lima e eu sou orientada pelo professor Marcelo Ricardo Bezerra de Miranda. Introdução. Os estudos sobre as redes de drenagens fluviais sempre tiveram relevante papel nas pesquisas sobre os aspectos hidrológicos que procuram compreender a ocorrência, distribuição, movimentação da água e de suas propriedades, configurando um importante papel nos estudos geomorfológicos, pois se constituem um dos processos morfogenéticos mais ativos na composição das paisagens terrestres. Várias pesquisas sobre bacias hidrográficas se debruçam na abordagem de caráter morfométrico, pois esses ajudam a estabelecer as relações entre os padrões mensuráveis de uma bacia e os eventos que envolvem problemas geoambientais derivados de fenômenos de caráter hidrometeorológico. A principal motivação dessa pesquisa são as diversas aplicações que podem ser realizadas, como os efeitos socioeconômicos obtidos a partir da comparação de aspectos naturais com outras bacias, além dos possíveis planejamentos ambientais e estudos em ambientes urbanos e rurais presentes na bacia, que podem vir a ser desenvolvidos e utilizados pelos órgãos de gestão pública envolvidas com essa área. Os objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os aspectos morfométricos da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão, revelando sua influência mediante os principais eventos de caráter hidrometeorológicos registrados na região, e aqui os objetivos específicos listados como vocês podem ver. Revisão da literatura. Diante da perspectiva do avanço contínuo das geotecnologias, torna-se cada vez mais viável a produção e análise de materiais morfométricos de estudo de bacias hidrográficas. A análise morfométrica de um local é essencial para a obtenção de dados iniciais para a futura aplicação e estudos específicos, como os planejamentos de caráter diversos. Acerca do conceito de bacia hidrográfica, é importante ressaltar que esse conceito tem sido cada vez mais expandido, cada vez mais utilizado como unidade de gestão da paisagem na área de planejamento ambiental integrada. E na perspectiva de um estudo hidrológico, o conceito de bacia hidrográfica envolve explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d'água principal e seus afluentes, e representa a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso da água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes. A questão morfodinâmica é essencial para compreender como as bacias hidrológicas se comportam, pois a hidrologia é um dos contribuintes mais significantes na composição morfogenética de uma paisagem. E a morfodinâmica constitui, portanto, uma abordagem conceitual voltada para a análise dos conjuntos de processos interligados responsáveis pela gênese e evolução do modelado. O estudo da morfometria está intrinsecamente pautado nas questões de representações fisiográficas através de dados, no caso da paisagem. Além da visita em campo, esses dados podem ser extraídos de fotografias e imagens de satélites e posteriormente tratados em mapas. Características como declividades, cobertura do solo, entre outros, quando expresso por índices, comprimento, densidade de drenagem, quando expresso por índices, resultam em dados fisiográficos, como os dados da área, da compacidade, densidade de drenagem, comprimento, a declividade, o perfil longitudinal, e podem ser expressos diretamente ou por índices que relacionam os dados obtidos. Sendo assim, é possível compreender a suscetibilidade natural que uma bacia pode apresentar a enchentes, inundações e as questões físicas da própria, e então desenvolver planejamentos com temáticas referentes à compreensão da dinâmica ambiental e territorial no contexto de áreas antropizadas ou não, auxiliando nas organizações que configuram etapas importantes para a tomada de decisões de políticas públicas. A metodologia consistiu em definir as principais variáveis morfométricas escolhidas para atender aos objetivos dessa pesquisa. Então, por isso, a delimitação do local foi crucial, ao local que estava sendo analisado, no caso, a bacia hidrográfica do Jaboatão, e a obtenção dos cálculos do índice de forma e de compacidade, o mapa de declividade, o perfil longitudinal e os mapas com perfis topográficos se tornaram cruciais para o cumprimento dessa proposta.
A obtenção do índice de forma aplica-se essa fórmula que vocês podem ver e, como vocês podem ver aqui na tabela, o que significa um resultado de um índice de forma de 1 até 0,75. A bacia é sujeita à inundação. Então, se o resultado apresentar de 1 até 0,75, a bacia está sujeita a inundações. De 0,75 até 0,50, ela tem tendência mediana em inundações e menor que 0,50, ela não é sujeita a inundações. O índice de compacidade, como vocês podem ver aqui também, a característica que representa ela. O resultado de 1 até 1,25, a bacia tem alta propensão a grandes inundações. O índice de 1,25 até 1,50 significa que a bacia tem tendência mediana e maior que 1,50, a bacia não é sujeita a grandes inundações. Para a obtenção do perfil longitudinal, foi inicialmente utilizado o Google Earth para visualização de área de acompanhamento do curso drenado pela água do rio, além de esse servir para a correção de dados geoprocessados. A partir dele foi realizada tarefa como a questão da análise de percurso e determinação da extensão. Também foi utilizada a barra de status, visando verificar a elevação do lugar interessado com o cursor, e adicionou-se marcador para verificação em loco. A realização dos cálculos altimétricos foram obtidos utilizados do software livre. O programa ArcGIS 9.3 foi utilizado para comparar os parâmetros do rio e analisar as áreas de maior expressividade, para só posteriormente ser construído o gráfico do perfil longitudinal. Para a produção de mapas de delimitação da área de declividade, foram processados com dados SRTM produzidos no QGIS 3.4.12. Inicialmente, foi aplicada a base de dados temáticos como o arquivo shapefile dos limites interfluviais da bacia, dados de elevação e declividade em imagens RTM obtidos do projeto Topodata. Esses dados foram recortados com base nos limites da bacia. Em seguida, a partir dos dados altimétricos da imagem SRTM, com resolução espacial de 30 metros, foi extraída a declividade, seguindo a metodologia de Silverman. Aqui está o resultado, o mapa de localização da bacia hidrográfica. Como pode-se ver, a bacia ela não respeita, no caso, os limites políticos, porque são condições naturais mesmo, que vão determinar o curso principal do rio e as suas características. Então, a bacia pega parte de Vitória de Santo Antão, Moreno, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e Recife também. Assim como uma pouca parte do município de Cabo de Santo Agostinho. Da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Inicialmente, foram analisadas as condições primárias da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, dentre as quais sua forma e compacidade. Com os cálculos do índice de compacidade, o resultado obtido foi de 1,0. Conforme esse quadro de referência produzido por Andrade, como já vimos anteriormente, esse índice considera que a bacia está sujeita a inundações. Ou seja, a bacia hidrográfica do rio Jaboatão apresenta suscetibilidades naturais para grandes inundações. Então, aqui a gente já vê o resultado no caso do índice de compacidade. Quanto ao índice de conformação, quanto maior seu valor, maior a potencialidade de ocorrência de picos e enchentes elevados. O resultado obtido foi de 0,74, caracterizando que a bacia é sujeita a grandes inundações. Esses índices são importantes no estudo comparativo das bacias e permitem, em alguns casos, tirar algumas conclusões sobre vazões. Desde que outros fatores não interfiram, valores menores do índice de compacidade indicam maior potencialidade de produção de picos de enchentes elevados. Ao considerar os argumentos sobre o papel da água e seu comportamento mediante a condição do relevo, percebe que a importância da análise da porcentagem da altitude na dinâmica da bacia e ao observar o mapa de declividade a seguir, nota-se a influência desse atributo na caracterização da morfometria dessa paisagem e consequente dinâmica fluvial.
Como pode-se perceber aqui, o mapa de declividade da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão, com os percentuais que vão de plano até forte e ondulado, como vocês podem ver aqui. Nesse mapa, tais comportamentos descritos por Cristofoletti tornam-se visíveis, à medida que a presença da maior declividade se mostra evidente em direção ao montante da bacia. No caso, essa área aqui, como vocês podem ver, a declividade ela se torna mais acentuada, sendo o lugar onde os valores percentuais de referência de 20% a 75% se apresentam. O relevo dessa área se apresenta entre forte ondulado e escarpado. Por sua vez, a declividade do relevo suaviza consideravelmente em direção à foz, que vai de 0 a 3%, caracterizando um relevo predominantemente plano. Uma área bem grande aqui, praticamente plana. Ao observar tanto no mapa de declividade quanto no mapa de elevação, é possível identificar dados morfométricos que evidenciam as características individuais que a bacia pode apresentar, permitindo a diferenciação de determinadas áreas da bacia. Como vocês podem ver aqui, o mapa de elevação da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão. A gente vê a questão da altitude, como isso influencia. No outro mapa da questão da declividade, a gente já vê que essa área aqui é mais plana, e aqui vocês podem ver que ela vai até 3 metros, então é bem baixa. Já em direção ao montante, ela aumenta consideravelmente, chegando mais ou menos a 250 metros, ou 437, 438 metros em áreas maiores mesmo, mais elevadas. O perfil longitudinal obtido apresenta a altitude que vai de 0 a 380 metros e distância de 0 a 85 mil metros. Apresenta altitude mais acentuada nascente e uma altitude mais suave em direção à foz, o que caracteriza um perfil equilibrado, pois segundo Cristofoletti, o perfil característico é côncavo para o céu, com declividades maiores em direção à nascente e com valores cada vez mais suaves em direção ao nível de base. Os cursos de água que apresentam esse perfil são considerados como equilibrados. Tais características podem ser vistas na imagem seguinte. Aqui, uma característica de o perfil equilibrado, como vocês viram na explicação anterior. Os transectos topográficos da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão. Nesse mapa aqui, eu quero ressaltar alguns pontos em amarelo que tem nesse mapa que são referentes a essas imagens. A imagem 1, ela mostra o marco da nascente do rio, numa altitude de 384 metros, no alto curso do rio, né, com vegetação que vai de rasa até densa e uma ocupação razoável. E o perfil topográfico traçado de A a B, ele demonstra um exemplo de um entalhamento do rio presente. Esse entalhamento aqui ele foi obra, né, no caso consideravelmente do rio, que está presente na bacia. E tal dinâmica influencia diretamente na drenagem que o curso principal do rio irá percorrer. Então, como vocês podem ver aqui, a altitude e a parte mais baixa é essa aqui, que consequentemente é onde o curso do rio se encontra. Na imagem 2, mostra a barragem do Exumas, uma importante construção feita com objetivos de abastecimento e também de contenção da drenagem. Na imagem 3, que é essa imagem aqui, já se evidencia uma ocupação, o rio mais denso, uma ocupação também mais considerável e a vegetação rasa. O perfil topográfico traçado de C a D mostra uma altitude menor em relação ao alto curso, ele já tem uma altitude menor, com entalhamento de maior largura. E também, como foi visto na imagem 3, o curso mais largo em detrimento da dinâmica de entalhamento mais avançada, já que uma vez que a altitude já diminui, então o aceleramento da
do escoamento da água diminui também, então essa água tem mais tempo para poder entalhar mais aqui, ó, e como já foi visto aqui, resultou nessa questão aqui, de um curso mais largo. Essas outras imagens aqui, as imagens 4 e 5 são exemplos da forte ocupação populacional nos terraços do rio, bem como questões de saneamento, e o perfil topográfico EF já apresenta uma queda considerável da altimetria da drenagem e pode ir de 10 metros até mais de 40. Como vocês podem ver, os perfis que foram traçados são aqui: o perfil AB, o perfil CD e o perfil EF, como vocês estão vendo aqui, se encontra nessa área da bacia. E seguindo a questão da análise das imagens, as imagens 6 e 7 já evidenciam o baixo curso, com vegetação densa, vegetação de mangue, inclusive, e a foz do rio, que vai de encontro ao mar. O perfil topográfico GH deixa evidente e dá predominância praticamente plana nessa região, pois a altitude já desce, como já foi visto, né, na questão do mapa de elevação. Aqui vai para pouco mais de 3 metros, então nessa área aqui, que é onde se encontra esse perfil topográfico aqui, já está bastante plano, o que condiz com a questão das imagens, nas imagens do campo. Essa forma de análise permite que se compreenda as formas topográficas presentes no local, para que planejamentos ambientais e urbanos possam ser feitos a partir de então. Essas são as referências e obrigada.